vejo o mundo todo em desespero, gente que procura e que nem sabe bem o que. Já fizemos tudo por dinheiro, já perdemos muito sem jamais aprender. A cartomante nos chutou o destino, a ansiedade badalou o sino. Pra quê? Foi tentando adivinhar futuro, que a nossa cara arrebentou no muro sem ver. Enquanto no céu os olhos de Deus nos veem, debaixo do te custa entender. Nós estamos montando aqui em cima, aqui atrás tem uma sala, né? Aqui em cima, um espaço que a gente está chamando de cenáculo de oração. E uma das ideias da gente com relação a esse espaço, que certamente vai ser muito utilizado pela equipe do Ministério de Intercessão, né? Mas é para toda a igreja, está aberto, né, para toda a igreja. Mas uma das ideias da gente é decorar, como parte da decoração desse espaço, a gente ter esses presentes que a gente recebe, que a gente ganha, o mapa, né, dos ministérios. O Wesley trouxe um presente lá da África, né? Nós já tínhamos recebido um presente, uma cestinha de Vime muito bonitinha, né, que está ali na nossa secretaria. Agora recebendo isso aqui, muito obrigado, viu? E essas coisas vão ficar lá, porque quando o pessoal for para lá para orar, eles vêm e se lembram, né, de estar orando, tá certo? Então você que faz parte da nossa comunidade, ou você que tem chegado, depois dá uma visitadinha lá, né? Não está tudo pronto ainda não, mas estamos arrumando tudo, vai ficar bem bacana. Bom, vamos lá. Você já deve ter ouvido essa cançãozinha aqui, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Eu ia cantar, né? Mas hoje eu estou meio desafinado, então eu não vou eu não vou cantar, não vou arriscar não, tá certo? Mas você já deve ter ouvido, não sei se você ouviu agora, porque essa canção ela é meio velhinha, não está muito mais na moda, né? Mas o pessoal costumava cantar muito isso. Hoje canta menos, mas costumava cantar muito isso, né? E a ênfase aí que a gente quer dar nesse momento é que uma das coisas mais importantes para a gente, esperada para a gente em relação à nossa vida, aos novos anos, é saúde, não é? Todo mundo deseja ter saúde, todo mundo deseja estar bem, ok? Mas quando a gente fala de saúde, do que a gente está falando? O que vem a ser saúde, ok? O que significa ser saudável? Ter saúde significa você simplesmente não estar doente? Veja, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define a saúde como um estado de mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de enfermidade. Então, a OMS mostra que saúde não é só você não estar doente fisicamente. Tá? Talvez fisicamente você até esteja bem, mas isso não significa necessariamente que você esteja saudável, ok? Isso traz algumas implicações para a gente, de acordo com a OMS. Por exemplo, no que diz respeito ao indivíduo, quanto ao seu bem-estar físico, deve-se referir que não há saúde de órgãos, porque a saúde é total, ok? É o todo, ou seja, não basta meramente órgãos do seu corpo estarem saudáveis para você ter saúde. Assim, continua, né, a explicação da OMS, como não existem doenças estritamente locais, não há também saúde local. O lado psíquico da saúde cresceu de importância na época agitada em que vive o mundo, inquietudes, pressa, ansiedade, incertezas, indagações perante os fatos da vida, particularmente a vida econômica, trepidação, desgaste constante de energias mentais, etc., leva o indivíduo ao cansaço e ao sofrimento psicossomáticos, ou seja,
todas essas questões que na verdade não estão diretamente ligadas à saúde do nosso corpo físico, elas acabam afetando o nosso interior, a nossa alma, ok? E isso acaba desencadeando em enfermidade, muitas vezes física. Isso é a ideia de enfermidades psicossomáticas. Agora, essa definição apresentada pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, ela é uma definição de 1948, ok? Ou seja, nós temos um grande espaço de tempo já em relação a quando essa definição foi feita. Inclusive, quando foi feita, estabeleceu-se o dia 7 de abril como o dia internacional, né, o mundial da saúde, ok? Então, de lá para cá já percorreu-se já se passaram muitos anos e a gente precisa dar uma olhada e uma analisada em como a sociedade hoje, principalmente o contexto médico, né, contexto que lida com isso, tem olhado para essa questão da saúde. Quando a gente faz isso, a gente vê que existe hoje uma mudança nessa ênfase em relação à saúde para a expressão resiliência. Okay? Então, hoje dentro do campo médico, do campo clínico, dos profissionais da saúde, se usa muito mais a expressão de você ter uma vida de resiliência, ok, do que ter uma vida saudável. Agora, o que vem a ser isso, né? Qual é a implicação dessa substituição? Okay? Veja, resiliência, o que é resiliência? Resiliência é um tipo, ok, de competência individual, uma atitude transformadora para lidar com as adversidades da vida e utilizá-las como um fator de crescimento pessoal, uma fonte que vai te inspirar a ser saudável, ok? Porque você não vai observar apenas aquilo que desgasta a sua vida, mas você vai prestar atenção naquilo que traz coisas positivas para a sua vida, ok? Que soma na sua vida. Então, se a gente juntar esses contextos, uma pessoa é considerada saudável quando ela, sendo acometida ou não por uma enfermidade, ela consegue reagir de uma forma lúcida e madura, buscando uma atitude transformadora para lidar com as adversidades da vida e utilizá-las como fator de crescimento pessoal ou uma fonte inspiradora e saudável por absorvermos apenas o que vem somar a nossa vida, ok? Então, considerando essas questões que são bastante filosóficas, né? Trazendo isso para nossa prática, né? Como é que nós podemos obter e manter saúde, ok, na nossa vida? Como é que a gente pode ter um ano mais saudável? E aí entra para muitos a ideia das boas vibrações, né? Se nós tivermos boas vibrações, se nós tivermos pensamentos positivos, né? Se nós tivermos uma postura positiva que atrai, né, vibrações boas para a gente, nós vamos ter uma vida saudável. Agora, será que isso é assim mesmo? Será que boas vibrações realmente pode trazer para a gente uma vida saudável? Não apenas um enfoque de ter ou não alguma enfermidade física, né? Mas nessa perspectiva de uma visão mais ampla do que significa ser saudável. Essa perspectiva de viver uma vida em equilíbrio mental, social, ou seja, a expressão que é usada, né, é integral, ok? Uma saúde integral. Quando nós lemos os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, você abre a Bíblia lá no comecinho, você vai ver que a Organização Mundial de Saúde, ela está certa na análise dela sobre o que é ser saudável. Porque a Bíblia começa nos contando a respeito de um Deus bom e perfeito que criou um mundo bom e perfeito. Ele criou um mundo saudável. Ele criou um mundo onde não havia doenças. Ele criou a mim e a você e os seres humanos para viver dentro desse contexto. Então, de fato, Deus pretende para nós e tem para nós uma vida saudável. Okay? A Organização Mundial de Saúde está correta a analisar que a perspectiva de uma vida saudável tem a ver com você ter um equilíbrio na totalidade da sua vida e não apenas uma ausência de enfermidade física, tá certo? Mas
numa relação geral, você experimentar saúde em todas as dimensões. Em outras palavras, o desejo de Deus, se a gente pode colocar isso assim, o desejo de Deus, para mim, para você, o desejo de Deus para a humanidade não é enfermidade. Ok? Deus deseja que nós sejamos pessoas saudáveis. Ele nos fez saudáveis. E a vontade dele na nossa vida é a saúde. Mas não vão ser boas vibrações que vão trazer para a gente, que vão liberar para a gente saúde social, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E muito menos o conceito de resiliência. Essa ideia de que se você tiver a capacidade de lidar de forma positiva, mesmo com aquilo que seja negativo na sua vida, transformar isso em algo positivo, você vai então ter uma vida saudável. Isso não vai trazer saúde para você. Então, como é que nós podemos obter uma vida saudável? As Escrituras nos ensinam a respeito disso. E eu quero olhar com você um texto que se encontra num dos livros de sabedoria, conhecido como livros de sabedoria da Bíblia, que é Provérbios capítulo 3, versículos 1 a 12. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir lá em Provérbios capítulo 3, versículo 1, para a gente olhar os versículos de 1 a 12, ou então, ligar a sua Bíblia, né? Ok? Veja, nesse texto de Provérbios, a 12, que é um dos muitos textos que nós conhecemos dos livros de sabedoria, nós encontramos algumas respostas para essa questão de como nós podemos ter uma vida efetivamente saudável, como realmente nós podemos ter saúde de forma integral, ok? E se você olhar para o texto e me acompanhar, você vai ver que o texto nos ensina que saúde social é a consequência de uma vida apegada à palavra de Deus. Você vai ter saúde social, você vai ter saúde nos seus relacionamentos, quando você e eu aprendermos a viver a nossa vida dirigida por aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre a vida. Veja, Provérbios 1 a 3 começa dizendo assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Por que as pessoas querem saúde? Não é para poder prolongar a vida? Não é? Para você viver, eu quero estar bem, eu quero viver, né? E eu quero viver bem, eu não quero envelhecer e ficar mal, eu quero ter uma vida boa. Okay? Então o texto está dizendo que você vai ter uma vida boa, você vai ter uma vida prolongada, se você der atenção às orientações de Deus, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Eu penso que a maioria de vocês aqui, se não todos, vão concordar comigo, que uma das causas que nos leva a perder a saúde, são as tensões que nós acabamos vivendo nos nossos relacionamentos. Seja ele no relacionamento profissional, né, lá no trabalho, né, tem gente que diz assim, meu chefe me adoece, né, ok? Seja nos relacionamentos, no relacionamento conjugal, no casamento, na criação dos filhos, nos relacionamentos sociais de uma forma geral. Quando nós temos desgastes relacionais, quando nós temos desencontros nos nossos relacionamentos, a gente sempre acaba experimentando enfermidade no nosso coração, na nossa vida. A gente sempre acaba, de uma forma ou de outra, lidando com a perda da nossa saúde. Talvez não seja, por exemplo, uma enfermidade física, mas você tem o seu coração tomado pelo rancor, tomado pela angústia, tomado pela amargura. Aí você fica desmotivado, fica bravo, fica irritado. E tudo isso tem a ver com a perspectiva da saúde. Esses desgastes minam a nossa saúde.
Então, para que nós possamos ter uma vida saudável, nós precisamos aprender a lidar com os nossos relacionamentos sociais. Como é que nós vamos lidar com os nossos relacionamentos sociais? Como nós devemos agir nas nossas relações? Veja, conforme esse texto da palavra de Deus aí, se nós seguirmos as orientações de Deus na sua palavra, a nossa vida, veja o resultado, a nossa vida vai ser nos trazer o favor de Deus e dos homens. Se você seguir as diretrizes que Deus dá a você na palavra dele, ok? E para isso você precisa ler a palavra dele, tá certo? Você precisa gastar tempo diante das Escrituras, tempo diante da Bíblia. Se você gastar tempo diante das Escrituras, tempo diante da Bíblia, lendo as Escrituras, não apenas pensando nas Escrituras como algo que tem a ver com a sua vida para o céu, mas entendendo que as Escrituras é a revelação desse Deus que criou um mundo bom e perfeito e te criou, e Ele está te dando orientações de como você faz para viver dentro desse mundo, como você se relaciona a partir dos princípios dele nesse mundo. O texto nos diz que você vai encontrar o favor de Deus e o favor dos homens. Então, seguir as orientações da palavra de Deus vai nos levar a uma vida de saúde relacional, vai nos levar a uma vida de prosperidade, de paz. É o que as Escrituras nos colocam, nos apresenta aí. Você vai encontrar prosperidade e paz. Não é? Ou, em outras palavras, nós vamos ter relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Saúde nos nossos relacionamentos. Qual é a orientação de Deus para a gente em relação... Qual é a orientação de Deus para a gente em relação à questão de como nos portarmos nas nossas relações, na área dos nossos relacionamentos? Veja, a palavra de Deus diz para a gente que a gente deve fazer duas coisas. Eu voltei aqui. Duas coisas. Nós devemos nos portar com amor e com fidelidade. Os nossos relacionamentos devem ser relacionamentos comprometidos com amor e com fidelidade. As Escrituras dizem que quando nós mantemos o compromisso nos nossos relacionamentos com amor e fidelidade, nós temos como consequência o favor de Deus e dos homens na nossa vida. E eu quero fazer um destaque aqui importante para a gente, nesse ponto. Às vezes a gente usa aquela expressão assim, a ordem dos fatores não altera, né, o produto. Nesse caso altera, tá certo? Nesse caso altera. É o favor de Deus e dos homens. Não é o favor dos homens e de Deus. Ok? Nesse caso aqui, Deus tem que estar em primeiro lugar. Por quê? Porque nós perdemos a nossa saúde quando nós nos preocupamos mais em conquistar a nossa reputação diante dos homens do que em agradarmos a Deus. Porque quando para a gente a apreciação das pessoas, o aplauso das pessoas, a concordância das pessoas para conosco é mais importante do que aquilo que Deus tem para a gente, nós vamos acabar abandonando a sua palavra. Nós vamos acabar deixando a sua palavra de lado. Os princípios da sua palavra, que são sabedoria para a nossa vida, vão ser colocados de lado. E quando isso acontece, consequentemente, nós vamos ter desgastes nos nossos relacionamentos e nós vamos ter uma vida relacional menos saudável. Então, para que a gente tenha saúde relacional, nós precisamos ter como primeiro compromisso no nosso coração honrar a Deus, agradar a Deus, contarmos com o favor de Deus, Deus olhar para a gente e dizer, ok, você está aprovado, é isso mesmo, é por aí mesmo que você tem que andar, é assim que eu criei você para ser. E quando a gente experimenta isso na nossa vida, então nós ganhamos o favor dos homens, mesmo quando as pessoas não gostam de nós, ok? As pessoas podem não gostar de você,
mas elas sabem que elas não têm nada de verdade contra você. 1 Pedro diz que as pessoas podem falar mal da gente, ok? Mas se a nossa vida for uma vida que está de acordo com a perspectiva daquilo que Deus planejou para a gente, aquilo que elas falam da gente cai no vazio. Você não precisa se defender. Você não precisa ficar tentando contra-argumentar. Simplesmente vai perder a força. Veja, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, verso 52, a gente vai ver que foi exatamente assim que Jesus viveu. Okay? Jesus, quando ele entrou na nossa história, ele se fez um ser humano e andou entre nós, ele viveu exatamente dessa forma. Ele viveu a sua vida comprometido com a palavra de Deus, com seguir as orientações da palavra de Deus, e isso fez com que Jesus ganhasse o favor diante de Deus e o favor diante dos homens. Lucas 2,52 diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O texto de Provérbios também nos ensina que nós não apenas temos saúde social, ok? Quando nós observamos a palavra de Deus, mas a gente vai ter saúde física como consequência de uma vida que busca intimidade com Deus. Olha só os versos 5 a 8. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Eu acho muito interessante esse texto. É impressionante a gente olhar para as Escrituras e a gente ver como o ensino bíblico, como a visão bíblica é tão diferente dessa espiritualidade contemporânea que a gente viu sendo desenvolvida na igreja cristã, na igreja evangélica, ok? De forma geral, em relação à pessoa de Deus. Veja, a Bíblia deixa claro que nós fomos criados por Deus como seres somáticos, ok? O que é isso? Não é para você ser somado a outro, tá certo? Seres corpóreos, você tem corpo, você tem matéria. Deus nos criou assim, seres materiais. Deus nos criou com corpos físicos. E as Escrituras nos ensinam que os nossos corpos físicos, eles foram criados para que eles pudessem ser portadores do Espírito Santo de Deus. Uau! Ok? O seu corpo foi criado para você ser casa de Deus, para que Deus pudesse, com o Espírito dele, habitar em você, habitar em mim. E isso mostra para mim e para você que Deus valoriza o nosso corpo. Deus valoriza o seu físico, assim como Ele valoriza a sua alma, assim como Ele valoriza o seu espírito. Mas em alguns contextos cristãos, alguns contextos evangélicos e outras espiritualidades também, o corpo muitas vezes é visto como algo mal. Em alguns contextos, a gente está vivendo antes de mortos nos nossos delitos e pecados, né? Mas nós temos uma consciência corpórea muito, muito nítida. Só que a nossa consciência corpórea é usada para o mal. Aí você tem um encontro, essa é uma expressão que a gente usa, né? Você tem um encontro com Jesus, você é alcançado pela graça dele, você nasce de novo, que é outra expressão que a gente usa, e aí, na cabeça da gente, esse nascer de novo é que você vira anjo. Né? Você vira anjo. Aí você não pode mais ter nada relacionado ao seu corpo. Veja, não é o que as Escrituras nos ensinam. Você não fica surpreso com o resultado do que Deus nos revela nesse texto da sua palavra? Veja, as Escrituras aqui nos exortam a uma vida que tenha como prioridade a busca pela intimidade de Deus. O texto nos diz que nós devemos confiar de todo o coração no Senhor, que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. O que significa isso? Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso significa ser submisso ao governo amoroso dele na nossa vida. O texto nos diz que nós devemos temer ao Senhor. Isso é vida de intimidade com Deus. Ou seja, eu valorizo tanto Deus, eu quero ter realmente uma vida íntima com Ele.
E qual é o resultado disso? E aqui que eu quero destacar para você, qual é o resultado disso? Veja, o fato das Escrituras dizerem aí para a gente que nós devemos confiar de todo o coração, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, temer ao Senhor, poderia nos levar a esperar o final disso com uma frase mais ou menos assim: você terá uma vida espiritual abundante. Não é? Mas veja como o Provérbios termina o parágrafo: isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Ou seja, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de temor ao Senhor, uma vida de relacionamento amoroso com Deus, gera saúde para o meu físico. Extraordinário isso. Fantástico. Se você se relacionar mais profundamente com Deus, você vai ter menos enfermidade. Vai ficar doente menos vezes. Seu corpo vai ser mais forte. Talvez seja esse o motivo pelo qual, por exemplo, Caleb, com 85 anos de idade, chega diante do Josué e diz para ele, de Moisés, né? E diz para ele, de Josué, e diz: ei, eu quero o monte que Moisés me prometeu lá. Eu estou com 85 anos de idade, mas tenho força dos 40. Cara, eu fico muito animado com esse negócio. Eu fico muito animado. Já estou com 51, mas continuo com a força de 30. Quanto mais velho eu ficar, mais eu vou diminuindo o negócio. Porque se você tiver uma vida de intimidade com Deus, você vai envelhecer, você vai ter... Mas o texto bíblico nos diz que nós vamos ter saúde para o nosso corpo. Saúde para o nosso corpo. Ou seja, não é através da resiliência que você vai ter saúde para o seu corpo. Não é através de um tipo de competência individual, uma atitude transformadora para lidar com as adversidades da vida e utilizá-las como fator de crescimento pessoal, uma fonte inspiradora e saudável por absorvermos apenas o que vem a somar na nossa vida. Não é através do seu esforço pessoal. Okay? É através de você usufruir daquilo que Deus oferece para você. Não é através da resiliência que vamos obter saúde para o nosso corpo. Não é através de boas vibrações. A palavra de Deus nos revela que a saúde é uma questão diretamente ligada ao nosso relacionamento com Deus. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, todos nós nascemos, na verdade, sem saúde. Todos nós nascemos propensos à enfermidade. E a boa notícia do Evangelho é essa. A boa notícia do Evangelho é que, embora todos nós tenhamos nascido assim, o Filho de Deus, o Deus eterno, a palavra eterna, se fez carne, se fez um ser humano como eu e como você, e viveu nesse mundo desconectado de Deus, marcado pela rebelião, marcado pelas consequências da rebelião, sendo uma delas a enfermidade, que é consequência da realidade do nosso pecado contra Deus. E aqui, quando eu falo pecado, aqui eu não estou dizendo coisas erradas que a gente faz, eu estou falando a respeito de uma atitude de coração que a gente tem diante de Deus, ok? Eu não quero ser governado pelo seu amor. E as Escrituras nos dizem que essa é a causa de todas as enfermidades, de toda a corrupção, de toda a maldade, de tudo aquilo de horrível que foi produzido na nossa vida. Mas veja, Jesus entrou no meio de tudo isso. E as Escrituras nos dizem que Ele tomou sobre si o nosso pecado. E Ele levou sobre o seu corpo o efeito que o pecado produziu em nossas vidas. E isso inclui a falta de saúde, ou a enfermidade. Veja esse texto de Isaías. Isaías 53, versos 4 a 5, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Ou seja, o que Isaías está dizendo é o seguinte: o Messias, aquele que viria, ele iria sofrer, ele iria carregar sobre ele, no madeiro, todo o nosso sofrimento, todo o nosso pecado,
Ele iria carregar sobre si nossas enfermidades. E aí, a nossa análise disso é que nós olhamos para ele e nós dizemos: Deus está castigando ele. E o que Isaías está nos dizendo é: sim, ele está sendo afligido e castigado, mas não por causa dele. Ele está sendo por causa de nós, por causa das nossas enfermidades. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si ele levou as nossas doenças. Ele continua dizendo: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Na cruz, Jesus Cristo nos libertou do poder do pecado e das consequências do mesmo para a nossa existência. E uma dessas consequências é a enfermidade. A falta de saúde física. Por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Quando nós cremos nele, nós andamos em intimidade com ele, nós somos conduzidos a uma vida saudável, incluindo o nosso físico. Agora, preste atenção. Eu não estou dizendo com isso que a gente não tem doença. Ok? Lembre do conceito de saúde que nós apresentamos antes aqui. Saúde não tem a ver meramente com a perspectiva de você ter uma parte do seu físico, do seu corpo enfermo. A implicação disso é que ainda que possamos lidar com enfermidades temporais, ou mesmo que alguns de nós tenhamos que lidar com a consequência momentânea gerada por um sistema desconectado de Deus, ou seja, um tipo de enfermidade com o qual você lida continuamente, carrega com você continuamente, ainda que a gente tenha que lidar com isso, nós estamos sendo levados a um novo momento. O que Jesus fez na cruz abriu uma nova realidade, e nós estamos sendo conduzidos a um momento onde a fragilidade do nosso corpo será substituída por uma nova realidade, uma realidade aonde nós não mais sofreremos nenhuma corrupção no nosso corpo. Veja, 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 a 44, o apóstolo Paulo apresenta isso para a gente assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. Então veja, esse corpo que você tem agora, ele é perecível. Okay? Ele vai se desgastar, não tem jeito. Mas aquilo que Jesus Cristo fez na cruz abriu para nós uma nova realidade. Qual é a realidade? A realidade é que quando ele perecer, ele vai ressuscitar imperecível. Imperecível. Ele é semeado em desonra e ele ressuscita em glória. Ele é semeado em fraqueza e ele ressuscita em poder. Ele é semeado um corpo natural e ele ressuscita um corpo espiritual. Veja, diante dessa revelação aqui, diante dessa revelação da palavra de Deus, que nós devemos levar a nossa vida adiante. Não é com resiliência que nós alcançamos saúde para o nosso corpo físico. Diante dessa revelação de que Deus em Cristo Jesus está preparando uma nova realidade para nós, uma nova realidade já está em ação. O que eu e você precisamos fazer é viver a nossa vida com a expectativa de que essa realidade, que já está em ação, essa realidade que nós estamos aguardando no futuro do reino de Deus, ela seja uma realidade buscada por nós para agora. Como é que você faz isso? Como é que você busca uma realidade do futuro do reino para agora? Como é que você busca uma realidade de algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, para que isso seja uma experiência que, ainda que não seja plena, seja significativa na sua vida agora? Você busca isso através de uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de intimidade com Deus. É através de uma vida de intimidade constante com o Espírito Santo de Deus que você experimenta as realidades do futuro no presente.
Porque Ele é aquele que traz a realidade do reino de Deus para a nossa vida. Veja, aquilo que Jesus fez na cruz está feito, é definitivo. Não vai voltar atrás. Só avança. Só avança. Então, como você experimenta isso? Você experimenta isso entendendo que essa realidade não é para você ficar aguardando, sentado, dizendo, ok, quando chegar o céu, quando chegar o futuro, quando as coisas se tornarem plenas, então eu vou ter uma vida boa, saudável, eu não vou ter mais enfermidade no meu corpo. Não, você vive isso assim. Deus, eu estou lidando com essa enfermidade, mas existe uma realidade que vai chegar aonde essa enfermidade não existe mais. Então Deus, eu creio em Cristo Jesus, que eu posso usufruir disso agora, e eu quero mais dessa realidade agora na minha vida. E você vai vivendo isso com essa grande expectativa, na perspectiva de que Deus pode alterar essa realidade agora, ou você vai ser um dia inundado pela realidade do futuro, e ela vai ser transformada por completo, quando essa realidade chegar. Chegará o dia em que finalmente todas as limitações da nossa vida serão removidas. Se você sabe disso, você tem que viver com essa expectativa. Olha só, Apocalipse 21:4. Diz assim, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Já passou. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou tentando mostrar aqui para você. Mas o que eu estou tentando mostrar para você é que se você viver em intimidade diária com Deus, você vai experimentar saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos, mesmo que você estiver lutando com uma enfermidade específica. Mesmo que você continue lutando com uma enfermidade específica. Por quê? Porque você não vai olhar para essa enfermidade com resiliência, dizendo assim, ok, isso é aquilo que eu vou ter que sofrer a minha vida toda, como é que eu posso tirar o melhor disso? Não, você vai olhar para essa enfermidade dizendo, essa não é a realidade que Deus tem para a minha vida. Um dia ela vai ser alterada por completo. Por isso, Deus, eu oro hoje, em nome de Jesus, que eu comece a experimentar essa realidade transformada. E ainda que você não experimente uma mudança física, ok? De um órgão físico curado. Você tem uma mudança de coração, de mente, sobre como você vai continuar lidando e enfrentando essa realidade, chamada enfermidade. Você vai olhar para ela e vai dizer, ela vai terminar. E você vai viver cada dia com a expectativa de que ela termine no dia seguinte. E se ela não terminou no dia seguinte, você vai acordar no outro dia com a expectativa de que ela termine no outro dia. E se ela não terminar no outro dia, você continua vivendo assim, até você chegar o momento de experimentar essa realidade de que toda lágrima será secada dos seus olhos. Porque essa ordem antiga já vai ter passado. Você vai ter a expectativa de continuar lutando pela realidade da vida, porque você sabe que a sua vida é uma vida eterna. Você continua fazendo tratamentos, se você está dentro de um tratamento, com a expectativa de que esse tratamento vai alterar alguma coisa na sua vida, porque a sua vida é uma vida eterna. E uma hora isso vai ser resolvido. E você pode ser surpreendido, esperando que essa hora seja num futuro que vai chegar, percebendo que esse futuro se transformou no seu presente, na sua realidade de agora. É assim que a gente pode então cantar, deixa eu voltar, já estava lá. É assim que a gente pode então cantar com o salmista. Olha o que o salmista diz no Salmo 103, verso 4. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e que cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Amém? É Ele faz isso, Ele que te perdoa os pecados, Ele cura todas as suas enfermidades e Ele levanta a sua vida da morte. Ele levanta a sua vida da morte. Se essa é uma realidade que você vai experimentar agora aqui,
ou se ela vai ser experimentada por você eterna e plenamente, quando esse mundo mal for tirado por completo, é um problema de Deus. O seu problema, ou a sua perspectiva, é ter a expectativa de que essa seja uma realidade presente na sua vida, no seu coração e na vida das pessoas. Mas eu tenho que ir para frente. O texto nos ensina também que nós vamos ter saúde emocional, ok? E saúde emocional é consequência de uma vida que expressa generosidade. De novo, o texto nos surpreende. Olha, versos 10 e 11. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Coisa boa. Seus barris transbordarão de vinho. A Bíblia faz uma referência direta entre a maneira que nós pensamos sobre a vida e o efeito que isso tem sobre as nossas emoções. Então, saúde emocional está diretamente ligada à saúde mental. A sua saúde emocional está diretamente ligada à sua saúde mental. E não tem nada que afete mais a nossa mente do que a ansiedade. É ou não é? A ansiedade. Ai, como é que vai ser amanhã? Ai, será que vai dar certo? Ai, será que eu vou continuar empregado? Ah, será que eu vou ter dinheiro? Ah, será que... Nada. Se nós vamos ter ou não recursos para suprir as nossas necessidades. Jesus, ele nos alerta disso em Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, dizendo, ó, não fica ansioso com o dia de amanhã. Porque se você ficar ansioso com o dia de amanhã, você deixa de viver o dia de hoje. Você fica enfermo, fica doente, e você não consegue viver hoje. Esse é o alerta dele. Quando nós vivemos preocupados com o amanhã, sabe o que acontece? Nossa alma é tomada pela ganância. E isso adoece a nossa mente e nossas emoções. Nós nos tornamos pessoas ansiosas e mesquinhas. Por isso o ensino da Bíblia é que para que nós tenhamos saúde mental, é nós não nos preocuparmos com o amanhã. Agora, por que você não vai se preocupar com o amanhã? Não é porque você tem que ser uma pessoa que não planeja, ok? É irresponsável. Não, você não se preocupa com o amanhã porque você sabe que você tem um pai que é bom, que nos ama, que nos abençoa o tempo todo. Quando nós ganhamos essa consciência, sabe o que acontece? A nossa mente é transformada e nós entramos num nível, numa dimensão, onde nós nos tornamos pessoas aptas a perceber todos os recursos que Deus tem para nos sustentar. Todos os recursos que Deus tem para que a gente possa usufruir daquilo que Cristo Jesus tem nos dado, tem nos oferecido. E isso afeta também a nossa vida material. Por isso a Bíblia nos ensina que uma vida de generosidade proposital e alegre, uma vida que nos leve a honrar o Senhor com os nossos dízimos, com nossas ofertas, uma vida que nos leva a investir no avanço da missão, uma vida que nos leve a socorrer o próximo, no lugar de nós querermos ter mais e mais para nós mesmos, vai nos conduzir a uma postura mental libertadora. E isso vai afetar as nossas emoções e vai fazer com que a gente tenha saúde mental e emocional. Você e eu precisamos entender que nós temos um Deus generoso. Esse Deus, ele é dono de tudo. E ele tem o maior prazer em expressar a sua generosidade para qualquer um daqueles que se expressam a partir dessa cultura do reino. Esse valor do reino, que é a generosidade. 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 9, versículo 8, Paulo coloca assim, e aqui ele está falando de dinheiro, ok? É de dinheiro que ele está falando aqui. Ele diz assim, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você for generoso, Deus tem muito para te dar.
Agora, Ele não tem muito para te dar para você ser ganancioso. Ele não tem muito para te dar para você ter mais para você guardar mais para você. Preste atenção que o texto diz, tendo tudo que é necessário. Ele tem mais para dar quando nós sabemos o que é necessário para a gente. Por quê? Porque aí tudo mais que Ele nos dá para que a gente seja generoso. Ele nos dá para que haja generosidade, para que a gente possa abençoar aqueles que precisam. Então, você quer ter saúde emocional, saúde mental, seja generoso. Quando nós deixamos de ser escravos da nossa ganância, do nosso egoísmo, nós começamos a experimentar a bênção de Deus em todas as dimensões da nossa vida, e isso inclui a realidade material. 3 João, o escritor, que provavelmente tenha sido o apóstolo João, diz para aquela pessoa para quem ele está escrevendo: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Boa saúde. Por fim, o texto nos mostra que nós temos também saúde espiritual, e saúde espiritual é uma consequência de uma vida que acolhe a disciplina do Senhor. Veja os versos 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Esse verso 11 e 12, eu e o pastor Pedro, esse sermão aqui é feito a 4 mãos, né? Eu e o Pedro, durante a semana toda, aí trabalhamos com ele. Nós ficamos parados um bom tempo, onde a gente para a perícope, né? Onde a gente para o texto. Vamos parar no verso 10, ou a gente tem que ir até o verso 12. Aí, orando muito, conversando muito, falando muito, hora a gente achar, não, isso aqui é disciplina, já é outro assunto, mas aí, por fim, o Espírito Santo de Deus, não, é isso mesmo. É o que eu estou falando, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque dentro de um contexto em que as pessoas seguem por um caminho de desconexão de Deus, tudo que importa mesmo para elas é alcançar saúde social, física e mental. Mas a nossa vida, por mais saudável que ela possa ser nesse mundo aqui, por mais que ela possa ter saúde integral nessas áreas, ela tem um prazo de validade. Você pode estar super saudável nos seus relacionamentos, você pode estar super saudável fisicamente, você pode estar emocionalmente muito bem, pegar teu carro aqui, bater na Anhanguera e morrer. A morte é uma realidade nessa presente era aqui. Então, o fato de você ter saúde integral, social, psicológica, mental, física, não significa que você vai viver muito tempo, não. Você pode ser assaltado e morrer tomando um tiro. Quantas coisas acontecem na nossa vida? É por isso que Deus também está preocupado em disciplinar o nosso espírito. Porque Deus não quer para a gente apenas uma saúde temporal, Ele quer uma saúde eterna para a gente. E essa perspectiva de uma saúde eterna, ela só vem quando o nosso espírito é quebrantado diante do Senhor. Quando o nosso espírito é um espírito contrito diante do Senhor. Quando o nosso espírito é um espírito envolvido de tal maneira pela graça de Deus, que nós somos tomados por essa realidade que transcende o mundo que a gente está vivendo. Uma vez que a graça de Deus nos alcança, uma vez que nós somos perdoados, uma vez que nós somos curados por Jesus Cristo, essa mesma graça vai operar para desenvolver a saúde do nosso espírito. E veja, a palavra disciplina na Bíblia, ela tem a mesma raiz da palavra discipulado. As duas palavras têm a mesma raiz, o que significa que disciplina de Deus na minha vida, na sua vida, não é bater na gente, né? Mas é colocar a gente no caminho de Jesus Cristo. É colocar a gente numa perspectiva de coração tal que a gente entende que a coisa sensata a fazer é negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Quando nós fazemos isso, negamos a nós mesmos, tomando a nossa cruz, seguimos o Senhor, o nosso espírito se torna um espírito saudável.
Jesus tinha um espírito saudável, porque ele vivia submisso ao governo amoroso do Pai. E ele entendia que todas as coisas que aconteciam, Deus iria utilizar aquilo para efetivar o propósito dele na vida de Jesus. E Paulo nos diz em Romanos, capítulo 8, verso 28, que é exatamente a mesma coisa que acontece comigo e com você. Quando a gente olha para a nossa vida, seja ela social, seja ela física, seja ela mental, e a gente encontra algum tipo de circunstância, situação conturbada, a gente precisa olhar e se lembrar desse versículo que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, de que Deus não perdeu o controle de nada. Não é Ele que está promovendo aquele mal na sua vida, mas Ele pode usar aquela situação para fazer com que os propósitos dele se cumpram na sua vida, para fazer com que o meu espírito, o seu espírito, se torne um espírito mais semelhante ao espírito de Jesus. Um espírito quebrantado, submisso, ansioso por obedecer a Deus. É por isso que Jesus nos convoca para essa vida de discipulado radical, para esse negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo, porque isso é o caminho para a mais profunda experiência de saúde integral. Veja, Jesus diz em Marcos 8, 35 a 37, pois quem quiser salvar a sua vida, ter saúde aqui, pensando apenas no aqui, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, ou seja, ainda que aqui a gente tenha muitas lutas, mas a gente tem o nosso coração focado no Senhor, nosso espírito quebrantado diante dEle, na causa do Evangelho, a salvará. E aí Jesus diz, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós vivemos numa sociedade que anseia por boas vibrações. O problema é que a religião, seja ela qual for, continua sendo uma tentativa frustrada por resiliência. Resiliência do ser humano. Essa atitude do ser humano achar que ele dá conta de fazer algo. E porque ele dá conta de fazer algo, então ele pode receber algo em troca. O Evangelho é essa realidade que nos lembra que Deus, em Cristo Jesus, experimentou todas as nossas dores. Ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Por isso Ele pode nos socorrer. E você pode receber socorro dEle. João, capítulo 16, verso 33. Diz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, eu quero desafiar você, essa manhã, a decidir ter uma vida de obediência prazerosa à palavra de Deus. Essa vida vem como fruto da sua busca diária de intimidade com Deus. Veja, na cruz Jesus Cristo conquistou para nós a liberdade de nós estarmos na presença de Deus. Cara, você sabe o que é isso? Nós não estamos falando do presidente da república. Nós estamos falando da liberdade que você tem de chegar diante do Senhor do universo. O Deus criador e sustentador de tudo que há. Oh, que coisa extraordinária, eu posso chegar na presença dEle. Jesus abriu um caminho e percorreu um caminho que agora eu posso percorrer de volta. Isso é fantástico. E como a gente desperdiça isso? Eu quero desafiar você essa manhã a decidir por uma vida de generosidade. Faça um compromisso com o seu próprio coração de ser livre da ganância, livre do egoísmo e de ser generoso com o seu investimento no reino de Deus, com seus dízimos, as suas ofertas. Não é você ter mais do que você já tem que vai trazer saúde para você. Não é isso que vai trazer para mim. É a liberdade de eu não ser escravo de nada disso que me traz saúde.
E eu quero desafiar você a usufruir do que Jesus Cristo fez por você naquela cruz. Ah, meu querido, minha querida. Sabe, está tudo feito. Queria chamar o pessoal da música aqui. Está tudo comprado, tudo pago, tudo feito. Não fique escravo de seus erros. Ah, mas Ricardo, eu fiz isso lá. Não fique escravo disso. Em Cristo Jesus, seja lá o que você tenha feito na sua vida, está perdoado. Você não tem que ser escravo do seu rancor. Você não tem que ser escravo da sua imoralidade. Você não tem que ser escravo. Na cruz Ele te libertou. Todos os seus erros, seus relacionamentos frustrados, os referenciais que você cresceu ouvindo sobre quem você é, tudo isso foi alterado em Cristo Jesus. E se ainda não foi alterado na sua vida, eu quero dizer para você que essa manhã é uma manhã para isso ser alterado na sua vida. Você precisa receber a cura que vem da cruz, saúde que vem da cruz. Sabe, é hora de você parar com esse negócio. É mais ou menos como a pessoa que vai no médico e o médico diz para ela que se ela fizer o tratamento tomando aquele remédio 30 dias, ela vai sarar. E ela deixa o remédio em cima do armário e não toma. E fica reclamando da dor e que está piorando. Venha Jesus Cristo hoje, para que Ele perdoe seus pecados, para que Ele cure sua vida, para que Ele conceda a você saúde plena, plena, nos seus relacionamentos, para o seu físico, para as suas emoções. Venha a Ele. Vamos ficar em pé. O Espírito de Deus está entre nós aqui. Eu quero terminar essa manhã orando por essa realidade, orando para que o Espírito Santo de Deus traga sobre você saúde plena. Veja, você não tem que carregar o rancor no seu coração com as pessoas. Rancor gera câncer na sua alma e muitas vezes no seu corpo também. Eu não estou dizendo para você ir resolver as coisas com as pessoas, ok? Eu estou dizendo que Deus pode curar você, curar seu coração. Se o seu coração está amargurado, ferido, triste, chateado, seja o que for, com qualquer pessoa, o Espírito Santo de Deus está aqui essa manhã para te curar disso, para te libertar, para dar saúde para os seus relacionamentos. Se você tem andado com algum tipo de enfermidade física, não pense assim: eu não vou orar por isso, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a sua vida é saúde. Se você vai ter essa saúde agora ou só na eternidade, isso é um problema de Deus. Da sua parte é dizer: Deus, eu quero aquilo que o Senhor quer para mim. Suas emoções. É hora de você ser curado das suas emoções. Até quando você vai ficar carregando ansiedade, baixa autoestima? Veja, tudo está na cruz. Tudo foi feito por Jesus. Tudo está na graça dele. Ele não está dizendo: ok, eu vou ficar observando você durante uma semana para ver se você realmente melhorou, para então eu fazer alguma coisa por você. Não, está feito na cruz. Está feito na cruz. E talvez o inimigo semeie agora na sua mente e no seu coração o seguinte: ok, mas você já fez isso muitas vezes você já foi lá na frente, muitas vezes as pessoas já oraram para você, e no dia seguinte você fez de novo, errou de novo. Pois é, no dia seguinte tem graça de novo. No dia seguinte tem graça de novo para você.
Isso não é para te estimular a pecar, ok? Mas isso é para estimular o seu coração a saber que você pode andar confiado em Deus, que Ele pode te conduzir numa vida de santidade, numa vida livre, saudável, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O Espírito de Deus está aqui. Quem precisa ser tocado por Ele essa manhã? Quem precisa receber dessa saúde plena? Quem precisa que Ele cure emoções, relacionamentos físicos, se Ele quiser essa manhã? E eu creio que Ele está querendo. Eu quero convidar você a sair daqui e vir aqui, para que a gente possa orar por você. Eu quero orar por você, enquanto a gente canta essa canção. Essa canção é uma canção profética, ok? Ela fala de uma verdade, de uma realidade. Deus está aqui, o Espírito dele está entre nós. Então saia do seu lugar, vem aqui, em nome de Jesus. Você está livre para fazer isso. Não deixe um remédio em cima da prateleira. O que Deus tem a oferecer para você, o que Deus tem para fazer na sua vida, não é para amanhã, é para agora, hoje. Vem, Espírito Santo de Deus.